Olá pessoal, eu sou a professora Adriana e esse é o segundo vídeo sobre Revolução Industrial e Arte. Vou deixar para você aqui na descrição o link do primeiro vídeo para que você veja uma nova versão, um novo olhar de um outro artista diferente desse que nós vamos tratar aqui. Só para refrescar a sua memória, a Revolução Industrial tem basicamente 4 fases e nós estamos nos atendo hoje à primeira fase da Revolução, que foi no século XVIII, que foi aquela fase da invenção das máquinas de fiar, do tear mecânico e da máquina a vapor, com a expansão da indústria têxtil, da metalurgia, da siderúrgica, dos transportes, o uso do carvão para alimentar as máquinas, e a substituição do trabalho manual pelo trabalho industrial. No vídeo anterior, nós falamos do artista Turner, que retratou a questão paisagística da Inglaterra nesse período. Hoje nós vamos tratar de obras que defendem as questões sociais. Essas questões sociais passaram a ser refletidas na arte, como, por exemplo, a qualidade de vida do trabalhador, que estava quase sempre exausto. O sonho de uma sociedade mais justa passou a fazer parte do repertório dos artistas dessa época, de alguns artistas, E também passaram a se tornar comuns temas como o retrato do cotidiano burguês e do proletário, e a chamada pintura de gênero, que às vezes tinha um tom sentimentalista, mas também denotava um interesse genuíno pelas condições de vida das classes inferiores. Essa pintura de gênero, ela preparou o caminho para a pintura do realismo. A corrente naturalista e realista valorizavam as contradições das relações humanas e a reflexão do mundo vivido. Nesse período também a literatura ela foi fortemente influenciada pelo pensamento marxista. O que foi esse realismo? Ele foi um movimento artístico e literário que surgiu no século XIX na Europa, especificamente na França, e foi uma reação ao romantismo. Então o realismo é uma oposição ao romantismo. E os integrantes desse movimento, eles repudiavam veementemente a artificialidade do neoclassicismo e do romantismo, pois sentiam uma necessidade de retratar a vida, os problemas e os costumes das classes média e baixa, que não era inspirada em modelos do passado. Gustave Courbet é a figura principal do movimento realista na arte do século XIX. Ele nasceu em Ornans em 1819 e faleceu em 1877. Ele era um pintor francês e foi pioneiro do estilo realista francês. Ele era de uma família rica, de proprietários de terra, recebeu a sua educação artística no seminário de Ornans, entrou para a Royal College, onde ele estudou artes plásticas, fez faculdade de direito e ao mesmo tempo ele frequentava aulas do estúdio do pintor Charles Steuben. O Courbet, ele visitava o Louvre para poder estudar os mestres da arte, os grandes mestres da arte, e em meados da década de 1840, ele passa a frequentar a efervescente noite parisiense, passou a se relacionar com outros artistas que também procuravam uma alternativa ao modelo romântico. Foi aí que ele começou a retratar as pessoas anônimas e simples. Isso era muito diferente do padrão dessa época, que as pessoas, os artistas, representavam cenas bíblicas, personagens da história e da mitologia. Na verdade, o Courbet usou o termo realismo quando exibia suas obras,
mesmo tendo evitado rótulos. A sinceridade dos realistas em examinar seu ambiente levou à retratação de objetos e imagens que, nos últimos séculos, os artistas tinham considerados indignas de representação, os mundanos e triviais trabalhadores da classe operária e os camponeses, assim por diante. Além disso, os realistas retratavam essas cenas em uma escala e com uma sinceridade, uma seriedade anteriormente reservadas à grande pintura histórica. O Courbet, ele queria pintar a realidade árdua da vida cotidiana, enquanto os impressionistas, eles se concentravam em temas agradáveis, belos ou considerados interessantes. Outros artistas do realismo, outros pintores, que também merecem destaque são Edouard Manet, Honoré Daumier, Jean-Baptiste Camille Corot, Jean-François Millet e Théodore Rousseau. Então, nós não podemos nos esquecer de que os pintores realistas buscavam fugir da vida idealizada pelos artistas românticos. O realismo é um movimento artístico que buscou objetividade e olhar crítico sobre a sociedade do final do século XIX. Os realistas representavam figuras humanas profundas que fugiam aos estereótipos de herói, da amada ou do vilão que eram típicos dos românticos. Além disso, a perspectiva egocêntrica, muito comum na segunda geração do romantismo, foi substituída por um olhar mais objetivo possível, buscando representar a realidade de um modo impessoal ou até mesmo crítico, sempre se afastando do olhar apaixonado dos objetos retratados. E o que estava acontecendo no mundo nesse período? Os principais fatos históricos que permeiam o realismo são o desenvolvimento das teorias científicas na Europa, tais como o evolucionismo, o comunismo, o determinismo, o positivismo, também a abolição da escravidão do Brasil em 1888 e a proclamação da República Brasileira um ano depois, em 1889. E nós não podemos deixar de citar que na literatura, autores como Gustave Flaubert e Machado de Assis, aqui no Brasil, são considerados como leitura obrigatória para quem pretende compreender o movimento. Lendo a obra desses artistas, essa leitura dos livros, principalmente de Machado de Assis, você consegue compreender como era a vida em sociedade, os valores, os costumes das pessoas que viviam nessa época no Brasil. A literatura é uma grande contribuição para o entendimento da história, para o entendimento de quem busca compreender os modos de vida das pessoas nessa época. Eu espero que você tenha gostado do assunto de hoje. Não se esqueça de curtir e compartilhar e se inscreva no nosso canal, ative o sininho e nos ajude a continuar fazendo vídeos. Eu espero vocês no nosso próximo encontro.